Senhoras e senhores, uma boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da segunda 10ª legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Fabrício Dal Castagni para fazer a leitura do texto bíblico. Boa noite a todos. Salmo 122. Cântico das subidas de Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Javé. Nossos passos já detêm junto aos teus umbrais, Jerusalém. Jerusalém é fundada como cidade bem compacta. Para ela sobem as tribos de Javé, segundo o costume de Israel, para celebrar o nome de Javé. Aí estão os tribunais da justiça no palácio de Davi. Desejem a paz para Jerusalém. Vivam seguros os que amam você. Haja paz dentro dos seus muros e segurança em seus palácios. Por meus irmãos e meus amigos, eu digo: a paz esteja com você. Pela casa de Javé, nosso Deus, desejo todo bem a você. Também quero registrar a presença aqui da vereadora Mirim Daniele da Silva, que representa a escola Júlio Scheidemann. Bem-vinda. Temos aqui a ante-ausência do secretário vereador Douglas Emanuel Marchetti, no meio como secretário ad hoc o vereador Guilherme Voig Júnior, convidando-o para tomar assento nessa mesa diretora. Convido o secretário ad hoc para realizar a leitura da ata da sessão extraordinária anterior. 42. Boa noite a todos. Ata L042. Ata da sexta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Timbó, na segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, em 9 de maio de 2014, às 8h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo na presença o vereador Jorge Augusto Krieger, na vice-presidência o vereador Rubens Boschart e como secretário o vereador Douglas Emanuel Marchetti. Com a presença ainda dos vereadores João Adriano Schwartz, Marcelo Luiz Ferreira, Reimar Radas e Valdemar Gebauer, com exceção de Fabrício Dal Castagni e Guilherme Voig Júnior, conforme as folhas 24 do livro da presença e constatado um número legal de vereadores, o presidente, invocando a proteção de Deus, após a leitura de passagens bíblicas efetuada pelo vereador Valdemar Gebauer, deu início à reunião. Procedeu-se à leitura da ata da sessão anterior, a qual restou aprovada. O secretário realizou a leitura da pauta da sessão. O presidente comunicou a distribuição de cópias do expediente do dia para os vereadores. Em seguida, o relator da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização efetuou a leitura do parecer do projeto de lei complementar número 5 de 2014, a qual, levado à votação, foi aprovado por 6 votos. Não havendo mais matérias a ser deliberadas na ordem do dia, o presidente convocou os vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de maio, às 18 horas, e declarou encerrada a sessão extraordinária. Presidente Jorge Krieger, vice Rubens Boschart e secretário Douglas Emanuel Marchetti. A ata em discussão. A ata, não havendo observações, a ata está aprovada. O secretário ad hoc fará a leitura da pauta desta sessão ordinária. Pauta da 15ª sessão ordinária, 3 de 5 de 2014. Apresentação de projetos. Projeto de lei complementar número 6 de 2014, altera o item 2 do anexo único da lei complementar número 409, de 16 de dezembro de 2011. Indicações número 249 a 254 de 2014, de iniciativa do vereador João Adriano Schwartz. Número 255 a 259 de 2014, de iniciativa do vereador Fabrício Dal Castagni. Ordem do dia.
requerimentos número 31 a 33 de 2014, de autoria do vereador Guilherme Voigt Júnior. Comunico que foram distribuídas aos senhores vereadores cópias do expediente do dia. Comunico que foi protocolizado na Secretaria Legislativa o projeto de lei complementar número 06/2014, de autoria do Poder Executivo. As cópias do respectivo projeto foram distribuídas aos senhores vereadores. O projeto referido segue para análise da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Comunico também que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa as indicações de número 249 a 259 de 2014. Leitura das proposições pelo secretário ad hoc Guilherme Voigt Júnior. Indicações. Indicação número 249 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência que seja noticiado ao plenário e encaminhada a cópia da presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, sugerindo que segue. Que seja feito o conserto do telhado do Jardim de Infância Chapeuzinho Vermelho, no bairro Pomeranos, pois o mesmo encontra-se danificado há um bom tempo. O problema apresenta riscos para as crianças, professores e funcionários, principalmente em dias de chuvas, por haver várias goteiras nas salas de aula. Sala das Sessões, 13 de maio de 2014, João Adriano Schwartz, vereador. Indicação número 250 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência seja noticiado ao plenário e encaminhada a cópia da presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, sugerindo o que segue. Que seja construída uma área coberta e também um sanitário no lado externo da nova unidade de saúde do bairro Pomeranos para as pessoas que esperam nas filas e que chegam antes do horário de atendimento. Salas das Sessões, 13 de maio de 2014, João Adriano Schwartz, vereador. Indicação número 251, 2014. Que seja feito o patrulhamento e macadamização e também a limpeza na rua Fritz Piske, no bairro Pomeranos. Os moradores reclamam que há mais de um ano não foram realizados esses serviços no local. Salas das Sessões, 13 de maio de 2014, João Adriano Schwartz, vereador. Indicação número 252, 2014. Que sejam revitalizadas as faixas de pedestres nas ruas Fritz Lorenz, Pomeranos e na Benjamin Constantes, em frente ao Núcleo de Educação Infantil Primeiros Passos, pois as mesmas encontram-se com as demarcações apagadas, podendo, com isso, ocasionar acidentes. Sala das Sessões, 13 de maio de 2014, João Adriano Schwartz, vereador. Indicação número 253, 2014. Que sejam implantadas demarcações com catardióptico, nossa, que palavra difícil, olho de gato, ou com pintura nos cruzamentos das ruas Benjamin Constant, sentido Pomeranos, Pomeranos, sentido Benjamin Constant, Pomeranos, sentido Gerhard Spies, e Pomeranos, sentido Frederico Schumann, e rua Fritz Lorenz, sentido rua Massaranduba, com a criação de um espaço sobre a pista de rolamento destinado aos automóveis que aguardam para realizar o cruzamento das vias. Sala das Sessões, 13 de maio de 2014, João Adriano Schwartz, vereador. Indicação número 254. Que seja feito o conserto no paralelepípedo em toda a extensão da rua Frederico Schumann, bairro Pomeranos, priorizando o início da rua esquina com rua Pomeranos. Pois devido às frequências, ao frequente trânsito de caminhões, a via cedeu e com isso pode provocar acidentes. Sala das Sessões, 13 de maio de 2014, João Adriano Schwartz, vereador. Indicação número 255/2014. Que o Poder Executivo verifique a possibilidade de enviar a essa Casa projeto de lei instituindo que as escolas municipais sejam obrigadas a dar treinamento de primeiros socorros aos alunos para fins de atendimentos emergenciais. Que anexo segue
sugestão de lei aprovada no município de Diadema, do estado de São Paulo. Sala das Sessões, 13 de maio de 2014, Fabrício Dal Castagni, vereador. Indicação número 256/2014. Que seja feita a limpeza da vala existente na rua Amazonas, bairro dos Estados, nos fundos do depósito das areias das areias Timbó. Sala das Sessões, 13 de maio de 2014, Fabrício Dal Castagni, vereador. Indicação 257/2014. Que o Poder Público Municipal vislumbre a possibilidade de construção da Praça de Saúde no bairro dos Estados. Há várias solicitações nesse sentido, principalmente com relação às pessoas da terceira idade, que hoje precisam se deslocar até o Parque Central para realizar atividades físicas. Salas das Sessões, 13 de maio de 2014, Fabrício Dal Castagni, vereador. Indicação número 258/2014, em relação ao Beco Schley, bairro das Capitais, que o Poder Público Municipal averigue a possibilidade de nomear a citada via colocando numeração de vida nas casas. Sala das Sessões, 13 de maio de 2014, Fabrício Dal Castagni, vereador. Indicação número 259/2014, que o Poder Público disponibilize o acesso gratuito à internet, com a instalação de rede Wi-Fi em todos os prédios públicos municipais. Em anexo, projeto de lei sobre tal temática. Sala das Sessões, 13 de maio de 2014, Fabrício Dal Castagni, vereador. As indicações serão encaminhadas na forma solicitada. Neste momento, passamos ao grande expediente, pronunciamentos pessoais. Concedo a palavra ao nobre vereador Guilherme Boig Júnior. Vossa Senhoria dispõe até 5 minutos. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, quero cumprimentar os demais nobres pares vereadores, também a imprensa que se faz presente, o nosso suplente a vereador Ito, ou melhor, desculpa, o Carlos Grigo Ito sempre está presente e a gente até já se confunde e de hoje não está, é até uma novidade isso. Também o Dr. Genésio, que é o nosso diretor desta casa, enfim, as demais pessoas que aqui se fazem presentes, a nossa vereadora Mirim, Daniele, né? É lá do Júlio Scheidman, seja bem-vindo. E como eu já mencionei, a imprensa, nós temos aqui a Rádio Cultura, Café Impresso e também o Jornal A Cidade. Também aos internautas, a qual nos acompanham nos seus lares e aos nossos colaboradores dessa casa. Senhor Presidente, na noite de ontem, podia falar como líder do PSDB, mas eu vou fazer só menção como inscrição pessoal nessa noite. Ontem à noite nós tivemos a reunião ampliada do PSDB na nossa sede, na Vila Guilherme, onde estiveram presentes várias lideranças, entre elas o nosso deputado estadual Gilmar Knezia. Também esteve presente o PDT, na pessoa do presidente Schredinha, Carlos Schroeder, e também o Luiz Ângelo. O Luiz estava presente também, não sei qual é a função dele hoje no PDT, mas já foi presidente também. Então, estavam presentes também, entre outras pessoas também estiveram a mídia, estava lá o Jornal Cidade, o Jornal Café Impresso, o Impresso, né? Também o Volney da Rádio 98, onde tomaram depoimentos principalmente do deputado estadual Gilmar Knezia, na forma de estar cobrando justamente várias questões. Nós tínhamos também convidado e presença garantida do nosso presidente de honra, que não pôde estar presente por algum motivo de trânsito, provavelmente não nos deu a explicação o que aconteceu da Lírio Weber de Blumenau, provavelmente ficou travado no trânsito porque ele ia trazer uma palestra, mas foi muito bem as pessoas que estavam presentes saíram de lá satisfeitas com o esclarecimento, que é uma reunião ampliada do PSDB, onde nós buscamos conscientizar tanto os
os membros do diretório, as pessoas amigas, trazer novas lideranças, porque o PSDB de Timbó está crescendo, inclusive também já formamos e votamos o presidente do PSDB jovem de Timbó, e estamos reestruturando o PSDB e vai com certeza crescer dia a dia. Senhor presidente, também veio aqui resposta de 2 requerimentos meus que eu tenho feito há mês e meio, 2 meses passado, o requerimento número 27 de 2014, onde eu pedia sobre a rede de esgoto da rua Imaruí. E nós estivemos, faz talvez 30 dias, 2 semanas atrás, então faz pouco tempo, nós estivemos reunidos com o secretário do Planejamento e outras lideranças ali do Planejamento sobre essa rua, com os 2 proprietários desses terrenos da rua Imaruí, que era o Reno Redes e também o Márcio Redes, onde nós fomos muito bem atendidos, por sinal, já nos trazendo esse parâmetro da tubulação de esgoto ali na rua Imaruí. E hoje também veio oficialmente documentada sobre esse esgoto, ou aquela água fluvial, tratamento de esgoto da rua Imaruí, que eu vou ler só uma parte aqui final, que diz: mediante os recursos específicos recorrentes financiados pelo FUNASA, assim sendo, inexiste previsão de execução dessa obra, uma vez que dependemos da liberação de recursos do órgão financiador. Conclusão: não sairá essa tubulação de esgoto. Me permite uma pois parte. Não, vereadores. Bem lembrado, faz 2 semanas que você esteve presente, o vereador Fabrício também. Isso já é uma solicitação antiga, onde que os proprietários ali esperam uma solução da prefeitura, tanto que administrações passadas, também não sei dizer exatamente quantos anos fazem isso, eles tinham feito um acordo verbal que a prefeitura ia fazer a parte de infraestrutura e eles iam ceder um terreno para fazer a rua de acesso da rua Augusto Brand, para futuramente fazer a ligação do anel viário, onde que sairia ali perto na Unimed, né? Então, dessa forma, eles ainda tentam ver essa possibilidade de repente, em vez de fazer uma desapropriação, ou de repente a prefeitura ter que pagar essa indenização para abrir essa rua, eles, na verdade, aceitariam fazer essa troca, a prefeitura faria a infraestrutura e eles doariam esse terreno para esse acesso dessa rua ali. Obrigado, vereador Chinha. Foi justamente isso que nós acordamos naquele dia. Eu só peço mais uns 10 minutos, senhor presidente. O requerimento 25 também me veio a resposta, de 2014, onde também fala sobre a pavimentação da rua Araranguá, no bairro Vila Guermas, onde nós fizemos termo de adesão, e praticamente com todos os 99% de pessoas assinaram. O problema é o termo de adesão agora, quando a empreiteira for lá no local. O Valdemar Gebauer sabe disso, o vereador Marcelo sabe, o Rubens sabe, aliás, todos os vereadores sabem disso, como é difícil, todo mundo quer, e todo mundo assina quando vai lá, não, abaixo assinado e vamos lá. O problema é que na hora de apresentar o documento com o valor de cada terreno, de cada parcela que vão pagar, aí o pessoal volta atrás. Então, muito difícil, e aqui está a resposta de que certamente está no plano do governo a pavimentação dessa rua Araranguá, que nós já estamos pedindo 5 anos, mas não depende só do executivo, depende também da própria população, e a população às vezes não tem condições financeiras. Eu me lembro que o doutor Genésio batalhou muito por essa rua também, inclusive até conseguiu uma vez uma verba, quando ele foi presidente, para a pavimentação dessa rua. E não sei a que caminhos tomou esses recursos. Senhor presidente, seria isso, mas eu quero lhe agradecer por ter me convidado para fazer parte da mesa, sendo seu secretário nessa noite. Vemos até que tem falta de
de 3 vereadores, mas que a população fique sabendo, eles estão a serviço do município e também da Câmara de Vereadores. Também concedo a palavra ao nobre vereador João Adriano Schwartz. Vossa Senhoria dispõe até 5 minutos. Cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, público presente, imprensa. Quero fazer aqui comentários sobre as indicações que eu fiz nesta semana. A primeira é referente ao telhado do Jardim de Infância Chapeuzinho Vermelho do bairro Pomeranos, que está já há vários meses com um monte de telha solta em cima do telhado. E, além disso, vários lugares em dia de chuva existem goteiras dentro das salas de aula. Então, eu peço para que, quanto antes, tome uma atitude para que possa ser resolvido essa questão. Também a questão da construção de um abrigo e um sanitário lá no posto de saúde, do novo posto de saúde que está sendo construído. É uma reivindicação antiga já da comunidade. Hoje, naquele espaço alugado, já temos esse problema, que muitas vezes as pessoas têm que chegar a 5 horas, 6 horas, muitas vezes estão ali aguardando, e muitas vezes não tem nenhum espaço coberto e também nenhum sanitário, alguma coisa que possa usar. Então, dessa forma, eu estou solicitando para que eles reavaliem esse projeto, ou que faça uma cobertura com um toldo, alguma coisa assim, e veja a possibilidade de incluir isso antes ainda da inauguração do posto de saúde ali do bairro. A questão de macadamização, isso é um pedido constante dos moradores, então seria ali da rua Fritz Piske. E também a questão de demarcações por os olho de gato, que é chamado, ou demarcação de uma pintura, para que se crie nesses cruzamentos mais perigosos uma faixa, uma terceira faixa, onde que o cara onde vai cruzar a rua, ele possa esperar no sentido antes de atravessar. Ali constantemente, principalmente ali na Pomeranos, na Benjamin Constante com a Pomeranos, frequentemente vem acontecendo vários acidentes ali. Muitos já se feriram, graças a Deus, acho que, assim, que não me recordo de nenhum óbito, mas eu acho assim, é importante a gente poder prevenir essa questão antes que aconteça alguma coisa mais grave. Também ali na Pomeranos com a Guerra de Pisa ali, onde também já houve vários acidentes ali próximo à oficina mecânica ali, e também ali vários pontos da rua Fritz Lorenz ali também, de repente, os principais, que se criasse essa cancha, então, para que os veículos possam aguardar ali para fazer o cruzamento. E também para que veja a possibilidade de fazer a revitalização e a repintura das faixas de pedestres, tanto na Fritz Lorenz, na Pomeranos e também na Benjamin, em frente à unidade de infância, Primeiros Passos, ali o núcleo, que seria a creche. Elas estão totalmente desapagadas e podendo assim causar riscos ali, muitas vezes na travessia dessas crianças ali que constantemente passam por ali. O senhor me permite uma parte, vereador? Essa questão da rua Fritz Lorenz, principalmente, ali é um problema seríssimo. Na hora do pico mesmo, ali ninguém sai, ninguém consegue. Se está numa rua transversal, não tem como ter acesso à principal. Me lembro que esse ano já o vereador Gebauer, ele fez até uma indicação pedindo ampliação dessas lombadas e faixas elevadas, alguma coisa para solucionar esse problema. Nós já temos feito isso também, Gebauer e vereador Chinha, em outros anos,
E a gente vê a dificuldade que temos para que isso seja instalado. E agora o Gebauer fez esse trabalho esse ano e creio que alguma solução de repente vai acontecer, porque precisa ter alguma solução para isso. Permite uma parte, vereador? Sim. Isso é o famoso trevo alemão, que Isso. é tipo de uma ilha de segurança, uma cancha que você entra e o tráfego flui normalmente. Então Isso. isso há necessidade de fazer ao longo da Fritz Lorenz e outras vias de tráfego rápido, porque as pessoas de fato têm dificuldade de atravessar e com segurança. E nesse sentido, acho que naquela lateral também tem que ser demarcado daí com a pintura amarela, que daí não pode ser estacionada, essas coisas assim. Eu acho assim que as pistas, tanto da Pomeranos, elas são largas suficientes e daria para fazer... Só temos que aguardar, vereador, a definição das faixas de pedestre, né? Porque nós não podemos fazer uma demarcação sem ter concluído esse projeto global. Mas alguma coisa o Demutran já está trabalhando em cima disso aí para poder dar segurança. Inicialmente, o ideal seria que a gente conseguisse já implantar logo essas faixas elevadas, né? Que realmente a gente viu tanto na Benjamin Constante ali com a Barão, foi um dos problemas já antigos e pelo que a gente tem visto foi muito eficiente. Então dessa forma também, se fosse possível já implantar, mas se de repente a gente vê a possibilidade de não implantar imediatamente, mais ou menos que fosse então remarcada e repintada essas faixas onde estão apagadas. Se me permite colaborar também, o vereador Tutti colocou essa situação do trânsito, principalmente na Fritz Lorenz, Rua Pomeranos também. Nós temos a mesma situação na Rua Scarpiski, na Rua Japão, onde eu, juntamente já com o vereador Douglas, nós fizemos uma indicação a esse respeito das ciclofaixas, que são importantes também, porque nós temos que incentivar também, principalmente no setor industrial da nossa cidade, o uso das bicicletas. Então, muitas das pessoas que ali se deslocam para o trabalho vão de carro ou moto, até por questão de uma maior segurança. Mas a partir do momento que nós tivermos também e pensarmos o coletivo na situação das ciclofaixas é importante. E como líder de governo, falo também essa questão que o Gebauer colocou sobre as faixas elevadas. Então é um pedido grande que a comunidade nos cobra também. Eu acho que todos os vereadores recebem esses pedidos das faixas, tem funcionado muito bem. Como o senhor colocou, aqui na Benjamin haviam muitos acidentes e depois da implantação diminuiu, mesmo caso ali na próximo SDR que foi implantado, só que isso reduz também, se o executivo atendesse todas as situações que nós pedimos, como eu peço, o senhor pede, nós vamos acabar enchendo a cidade de lombadas. Então isso vai diminuir o fluxo, a velocidade do fluxo do veículo também. Então isso acaba também fazendo o trânsito ficar mais lento, né? Então é uma situação que nós temos que pensar com calma também e estudar os principais pontos, no meu pensamento, para não acabar enchendo a cidade de lombada e diminuir a velocidade do trânsito. Hoje, na verdade, assim, ao menos dentro daquelas que já estão demarcadas, né? De repente não criar mais sem ter um devido estudo, né, em cima disso. Só para finalizar, então, Marcelo, até como líder de governo, eu gostaria de fazer um pedido, que a prefeitura, o quanto antes, desse uma olhada ali na rua Frederico Schumann, na entrada da rua, onde que há uma semana, 2 semanas, tem uma empresa de terraplanagem que está retirando o barro de uma empresa ali, e no início da rua cedeu o paralelepípedo ali, então podendo assim causar um acidente. E também aqui eu estou solicitando para que desse uma verificada em toda a extensão da rua ali, porque tem muito buraco naquele trajeto ali, então se pudesse quanto antes dar uma olhadinha, principalmente no início da rua com a Pomeranos, com a Frederico Schumann ali. Farei sim o contato. Eu acho que o vereador Rubens deve falar a respeito também. Houve uma indicação, salvo engano, nesse ano, né, vereador? Sua indicação, pedindo para que as empresas do setor privado do município que trabalhem com terraplanagem ou trabalhem nesse setor ali de obras e que façam, como já houve muitas reclamações também na imprensa,
dessa situação de sujar as ruas e posteriormente fazer a limpeza. Então, vereador Rubens, acho que o senhor queria fazer alguma colocação. Sim, até fiz a indicação com o anexo com o projeto, né? O projeto entregando para o executivo entrar com o projeto, porque nós vereadores não podemos entrar. Então ele diz como a empresa que trabalhar nessa rua, ela tem que fazer a limpeza e também a irrigação. Em 2 horas tu fazer a irrigação por causa da poeira. Então estou esperando até, estou pedindo para o líder que fosse ver como é que está, se eles vão entrar com esse projeto aqui na Câmara de Vereadores, para nós aprovar esse projeto. Não querendo criticar a empresa, ela está fazendo o trabalho, só que assim, ela pegou muito tempo osciloso de chuva e tudo, e com isso, na verdade, assim, acabou ocasionando, trazendo esse barro ali para a pista, né? E frequentemente o pessoal, os moradores acabam reclamando. Então, eles estão fazendo, só que assim, a limpeza, mas não por completo. Então, sempre e todo dia acaba dando esse problema ali nessa via. Então, e também, vereador, não é só a situação das empresas que fazem a terraplanagem, até porque, como o senhor colocou, dias de chuva, lógico que vai fazer, mas que eles que façam a limpeza no final, como o vereador Rubens pediu. E não é só a empresa de terraplanagem, nós temos, eu acho que é de conhecimento da nossa comunidade também, vereador Chinha, das empresas que vêm aqui na nossa cidade e fazem o concreto usinado também, que é um problema muito grande, que tem atrapalhado bastante o serviço da prefeitura. Então eles acabam lavando os caminhões com mangueira na frente do imóvel e acaba resto de cimento. Isso acaba entrando na tubulação e entupindo de vez esse esgoto coletor de água. Seria isso, muito obrigado. Então só peço que leve isso, né? Concedo também a palavra ao nobre vereador Fabrício Dal Castagni. Vossa Senhoria dispõe até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. O presidente está um pouco diferente hoje. Perdeu os cabelos. A nossa mesa diretora que está totalmente diferente hoje. Tem a presença de 2 vereadores novos e o Gasparzinho. Hoje está meio vazio, né? A plateia, quero dizer, especialmente, quero dar cumprimentos hoje ao nosso amigo Roman, proprietário do Café Impresso. O Café Impresso agora vai ser semanal. Então nós temos mais um veículo de comunicação, um veículo eficiente, um veículo que está trazendo um bom trabalho. Às vezes dá umas pauladas na gente, mas faz parte da imprensa. A visão da informação tem que ser colocada. Nós já temos aqui o vereador Marcelo, que é colunista desse jornal. Agora quero parabenizar. Conseguiram o colunista Carlos Henrique, o Roncalho, e a dona Eliana Kretzmann. Parabéns, são 2 pessoas muito benquistas na comunidade, então parabéns ao jornal. Também aqui quero falar do Vilmar Teske. Vilmar Teske ganhou uma lavadora cor-de-rosa. Parabéns, ganhou da Rede Feminina. E na sexta-feira aconteceu uma reunião do PDT. O Carlos Schroeder, que é o presidente, o nosso amigo Piá, do PDT, o presidente do PMDB esteve presente, participando aqui na Associação do Bairro das Nações. Então, parabéns também para motivar esses partidos. Senhor presidente, quero falar o presidente sumiu também, virou 2 Gasparzinho. Quero falar sobre 2 projetos de lei. E aí, depois, quando for falar do curso que eu fiz em Florianópolis semana passada, vou dizer de um problema que nós temos, Tuti, que é a limitação do que nós podemos e nós não podemos fazer enquanto legislação. Então, eu estou trazendo duas indicações que seriam vontades minhas de fazer projetos de lei. Porém, não se entende dessa forma a nossa assessoria jurídica desta casa, embasada em pesquisa feita no IGAN. O Beto conhece bem, o Beto que é formado em Direito e sabe do que eu estou falando. Existe um instituto aí que nos norteiam.
Essa primeira indicação que eu fiz sobre a questão dos primeiros socorros serem matérias obrigatórias nas escolas do município é um projeto de lei de 2012 feito pelo autor, o vereador João Pedro Merenda, da cidade de Diadema, em São Paulo. Então está aqui anexo, quer dizer que lá em São Paulo o vereador pôde fazer a indicação, aqui eu não pude fazer novamente, assim como foi a questão da obesidade. Não estou criticando ninguém, estou apenas colocando que nós temos uma visão diferente aqui no nosso estado. Quero ler a justificação e quero de novo agradecer a nossa assessora da casa, a Clara Roncalho, que me ajudou a desenvolver essas justificações. Que o Poder Executivo verifica a possibilidade de enviar a esta casa projeto de lei instituindo que as escolas municipais sejam obrigadas a dar treinamentos de primeiros socorros aos alunos para fins de atendimento emergencial. Os primeiros socorros são procedimentos básicos de emergências que devem ser aplicados a uma pessoa em situação de risco de vida, procurando manter os sinais vitais, e bem como impedir o agravamento que a vítima receba adequada assistência. São os cuidados prestados por uma vítima de mal súbito ou acidente, até que a ajuda especializada esteja disponível para fornecer assistência definitiva. Em outras palavras, é o atendimento imediato sem o recurso disponível para o suporte avançado à vida. E aí, meu amigo Vilmar, eu, há alguns anos, tinha vontade de fazer esse projeto. Eu, como professor, trabalhava uma noite na escola Rui Barbosa e uma aluna passou mal no banheiro. Ela foi limpar as unhas com álcool, não sei o que, e ela teve um ataque epilético. E foi um desespero, porque foram quase 20 minutos ela se batendo, e eu não sabia o que fazer, e aí rodeou de pessoas, e cada um dizia uma coisa. Uma falava, deixa ela deitada, levanta, segura os braços, abre a boca, não deixa engolir a língua e não sei o que. Eu não fazia ideia do que fazer. Se dependesse de mim salvar aquela vida, não teria conseguido. E às vezes, hoje, com o conhecimento que a gente tem, seria muito simples. Então eu gostaria muito que o Poder Executivo visse com carinho essa possibilidade, fizesse uma parceria com o Corpo de Bombeiros, com a Secretaria de Saúde do município, ou até órgãos estaduais, para que, mas não um curso apenas. Tem coisa que não adianta, eu como professor sei bem disso, não adianta você fazer uma palestra, reunir todos os alunos lá e passar 2 horas falando para eles. Esse tipo de coisa que não adianta. O ideal é que se tivesse a esposa do Beto, que é professora de ciências, por exemplo, dentro de repente da matéria ciência, durante um bimestre, trabalhar essa situação nas 8ª séries, por exemplo. Então seria importante que fizesse parte do cronograma educacional. Também estou fazendo aqui um outro projeto de lei. Esse projeto de lei eu peguei exemplo da Câmara Municipal de São José dos Campos, que também é em São Paulo, e também é de um vereador, vereadora Amélia Naomi. Também a vereadora de São Paulo fez esse projeto de lei, e também aqui eu não pude fazer, visto que entendimento é o contrário. Que o poder público disponibilize o acesso gratuito à internet com a instalação de rede Wi-Fi em todos os prédios públicos municipais. O surgimento das tecnologias de informação e comunicação, e em especial a internet, promoveu diversos efeitos e alterações nas relações sociais mais básicas. Assim, a necessidade de pleno acesso e uso da internet acabou por ser elencado em diversas legislações internacionais e na brasileira a categoria de direito humano fundamental. Veja bem, acesso à internet, direito humano fundamental. O papel-chave que a internet possui na mobilização de populações em clames por justiça, igualdade e melhor respeito pelos direitos humanos. Assim, facilitar o acesso à internet para todos os indivíduos com a menor restrição de conteúdo online possível deve ser a prioridade dos entes federativos. Então, qual é a ideia aqui? Por exemplo, a nossa Câmara de Vereadores, todo mundo que precisar usar a internet Wi-Fi tem aí o roteador. A intenção é que todos os prédios públicos o tenham, seja postos de saúde, seja a prefeitura já tem também. Por quê? De repente eu preciso levar uma criança passar amanhã no posto de saúde. Se tiver acesso à internet lá, eu posso estar fazendo parte do meu trabalho
parte de informação, posso estar fazendo algo via online, até pagando contas. Hoje dá para fazer muita coisa via internet. Então a ideia de um investimento, que até onde eu imagino não seja tão alto assim, seria algo importantíssimo para a nossa comunidade aqui timboense. Então eu peço que o Poder Executivo, na pessoa do prefeito, veja com carinho essas duas indicações. Eu já conversei isso na possibilidade que eu tive de conversar com o prefeito na semana passada. Falei desses 3 projetos, ele demonstrou entusiasmo. Vamos torcer que isso saia do campo da ideia e passe a ser prática para o melhor da população timboense. Será isso, senhor presidente. Obrigado. Também concedo a palavra ao nobre vereador Valdemar Gebauer. Vossa Senhoria dispõe até 5 minutos. Cumprimentando o senhor presidente, a mesa diretora, nobres pares vereadores, também o nosso suplente vereadores Ito, Carlos Adriano Krieger, o Schredinha, que se encontram presentes, também o nosso diretor da Câmara, nossa vereadora Mirim Daniele, seja bem-vindo. A imprensa aqui, Vilmar Teschi, e falando em Vilmar Teschi, quero parabenizá-la pelo nobre gesto de fazer a doação da máquina que o senhor ganhou para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Foi um gesto muito nobre e quero parabenizá-lo pela atitude. Também ao Romão e também ao Xedinha do jornal A Cidade, que se encontram presentes. Os funcionários da casa, distinta plateia, nosso diretor da Câmara, já falei, né? E os nossos caros internautas e a distinta plateia. Como já foi dito pelo vereador Tutti, os vereadores Douglas Marchetti e o nosso presidente Jorge Krieger estão em Brasília nesta data. E também o vereador Raimar está acompanhando a delegação da terceira idade nos 7º Jogos na cidade de Canoinhas. Então são 3 ausências nesta noite que poderão ser justificadas na próxima sessão por prestarem serviços relevantes à nossa comunidade. Dia 15 de maio é o dia do assistente social. Eu acho que nós timboenses estamos de parabéns por termos assim uma assistente social que funciona na cidade. E no dia 15, então, nós queremos parabenizar todos os profissionais da assistência social, não apenas pelo seu dia, mas principalmente pelo empenho, dedicação e comprometimento com os direitos e com a ampliação da cidadania. Também registrar que na data de ontem nós participamos da reunião da Unidade de Saúde da Família Saudável no Bairro dos Estados, onde tivemos a grata presença do nosso secretário de Saúde, onde foi feito assim um relatório das atividades que a nossa saúde do município está passando e está conseguindo atender a comunidade. Um dado que me chamou a atenção pelo levantamento da Secretaria da Saúde: hoje se atende mensalmente 17.200 pessoas com consultas. Isso é bastante, gente. 7.200 consultas nos postos de saúde, 2.500 pessoas na policlínica, 1.000 pessoas, 3.000 no pronto-socorro. Calcula-se em torno de 3.000 pessoas que são atendidas na Unimed. Isso dá uma média de 4,8 por habitante, quer dizer, uma proporção, e a média nacional ela está na faixa de 1,8. Então nós estamos 3% acima da média nacional. Isso é muita coisa, gente. Então, isso são dados que assustam, sabe? E como foi ventilado na última reunião aqui, que há necessidade de Timbó, ou a região, termos um hospital regional. Isso, de fato, há necessidade, porque tem pessoas que usam 3, 4 vezes, devem usar os postos de saúde, porque 17.200 pessoas sendo atendidas por mês no nosso município, isso é preocupante.
E também dizer que na unidade da saúde da família no bairro dos Estados, nós temos cadastradas 1.133 famílias, que corresponde a 3.383 pessoas. Então, é um número bastante expressivo, que é uma população com bastante... Ela está bem envolvida, assim, né? Bem desenvolvida, inclusive. Agora, com a hora que passar o asfalto, eu acho que vai desenvolver mais ainda, porque provavelmente pelo novo plano diretor vai ser criado então mais uma área industrial, onde nós podemos acolher mais pessoas naquela área. E também foi falado pelo secretário sobre a meta da vacinação. Timbó atingiu os 80%, foram vacinadas até dia 9, 8.698 pessoas. Então nós atingimos os 83%, a meta era 80%, então a vacinação vai até dia 31 ainda. E foram vacinados 3.640 idosos, doentes crônicos 2.520 pessoas, crianças de 6 meses e menores de 5 anos 1.679, trabalhadores da saúde 576, gestantes 226 e as senhoras que estão em estado puerperal são 57. Então são dados que nos animam e parabenizar todas as pessoas que se empenharam, a Secretaria da Saúde e também as enfermeiras que atenderam nos postos de saúde de cada bairro. Senhor presidente, de minha parte seria isso aí. Também só deixar registrado a festa da Associação Maior dos Estados. Nós temos aqui o senhor Harry Pence, que sempre participa lá. Foi um sucesso também a festa no bairro dos Estados. Obrigado, senhor presidente. Também concedo a palavra ao nobre vereador Marcelo Luiz Ferrari. Vossa Senhoria dispõe até 5 minutos. Cumprimentando o presidente em exercício, vereador Rubens Borchardt, cumprimento também o nosso secretário, também em exercício, cumprimento os demais vereadores, cumprimento os internautas que nos acompanham em seus lares, cumprimento a imprensa aqui em nome do Vilmar Teschi, do Roma, do Piá, do Carlos Alberto, cumprimento o Ito, suplente de vereador, ao Carlos Alberto também na mesma situação, cumprimento o diretor da casa e aos demais presentes. Bem, como é sabido pelos vereadores e as pessoas que nos acompanham nas sessões, no ano passado convidei aqui o senhor Rafael Zenck para fazer uma explanação da saúde financeira do nosso ancianato. Então ele expôs algumas situações para nós. Eu havia me comprometido com aquela instituição de trazer até essa casa o projeto para a utilidade pública municipal. Nós seguimos solicitando a documentação e no dia de hoje recebemos a informação que esta entidade já possui esse título. Foi concedido em 1995 pelo ex-prefeito Valdomiro Grudman. Então é um trabalho que não precisa mais passar por essa casa. Vamos continuar, talvez pedindo algum subsídio. O Gebauer já me colocou agora há pouco que já é repassado um valor anual ao ancianato, já é de conhecimento nosso através do PPA. Mas o que eu quero falar em relação àquelas pessoas que não conseguem o acesso ao ancianato. Então farei uma indicação nessa semana ainda, estou me antecipando aqui na tribuna. Nós temos muitas pessoas que fazem parte do cadastro socioeconômico da prefeitura e são aposentadas, mas não conseguem atingir o valor mínimo, que é o valor da internação junto ao ancianato, que é uma faixa de R$ 1.600 pelo número de idosos que lá fazem parte nesse momento, cerca de 25, 28, né? Aumentou 4 pessoas agora nos últimos dias. Então é uma média de R$ 1.600. Então eu estarei fazendo uma indicação, como o vereador Fabrício colocou, a gente não pode entrar com um projeto de lei, mas indicamos, quero conversar pessoalmente também com o prefeito e levar essa ideia, de as pessoas que com o cadastro socioeconômico que se enquadrem numa situação menor, que a assistência social cubra esse valor de diferença. A gente sabe também que a assistência possui um valor baixo, né, Gebauer? O senhor
já foi secretário da pasta, já sabe como funciona, mas que o executivo cubra esse valor da diferença entre o que o aposentado recebe e o valor que é pago para um Senato. Então, às vezes tem pessoas que são aposentadas com 1.200, 1.300, 800, 900, e eles possam também ter acesso ao Senato. Nem todas as famílias que lá estão têm condições de os familiares, filhos ou até tios bancarem essa mensalidade, essa estadia. Então, a gente sabe também que para o executivo a conta é alta, né? Os gastos com assistencialismo são altos. A gente vê também aqui em Timbó a utilização de praticamente 300 famílias no programa Bolsa Família. É um número de famílias até relativamente baixo que se enquadram. Então, com isso, também com esses projetos sociais do governo federal, não que a prefeitura economize com isso, mas que possa levar também junto ao ancianato essa possibilidade dessas pessoas que não conseguem, através da doação da sua aposentadoria integral, para fazer digamos assim, a cobertura desse valor para sanar o valor da mensalidade. Quero também, e não vou utilizar a palavra presidente como líder de governo, mas eu quero falar do programa Mais Médicos. Nós passou por essa casa aqui na semana passada e retrasada. Os médicos já estão trabalhando. Um deles já era sabido por nós aqui, que estava no bairro Raponguinhas. Esses médicos vindo de Cuba, né? Um está na Vila Germer e o outro é no bairro Imigrantes, onde havia reclamações da comunidade quanto à falta de médico. Então, o secretário conversou comigo hoje, ele pediu para agradecer aqui os vereadores, até nós fizemos isso em sessão extraordinária, e os médicos já estão trabalhando. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Neste momento, passamos ao pronunciamento das lideranças. Concedo a palavra ao líder de bancada do PMDB, vereador Fabrício Dal Castagni. Vossa Senhoria dispõe até 5 minutos. Senhor presidente, gostaria de iniciar falando da importância da ausência dos dois vereadores Douglas e do Jorge, que estão participando da 17ª Marcha em Brasília, né, em defesa dos municípios. Tem aqui um folder, se alguém tiver interesse de visualizar. É importante nessas questões, é importante o número de pessoas. Quanto mais pessoas estiverem lutando por esses interesses dos municípios, melhor. Então, eu acredito que o prefeito também deve estar lá, né? Inclusive o Bona está como prefeito, porque o que ganha, o que recebe o município hoje é um absurdo em forma de arrecadação. Nós temos que lutar por menos Brasília e mais Brasil. E que importante que os vereadores estão engajados nisso e foram até lá. No ano passado você não foi junto, vereador Rubens? Sim, foi um resultado ótimo que nós tivemos lá em Brasília. Aqueles postos de saúde do bairro Martinho, imigrante até, e as reformas dos postos de saúde, veio daquela viagem. Ótimo, parabéns. E as pessoas têm um pouco, às vezes, tem uma visão distorcida de muita coisa. Uma delas é essa questão das viagens dos vereadores. Quanto recurso veio dessa viagem, né, vereador Rubens? Assim como tenho certeza que também ouvirá dessa vez, até porque existe lá em Brasília deputados que atuam na nossa região. Existe o Ministério das Cidades, está na mão do PP, isso tudo facilita a vida, e é ano eleitoral, né? Em ano de eleição as coisas brilham mais do que no normal. Então, parabéns aí à mesa diretora, foi o presidente e o secretário a Brasília. Eu acho justo, acho importante esse tipo de situação. Semana passada eu estive 2 dias fazendo curso em Florianópolis. Voltei na sexta-feira porque tive um compromisso partidário na quinta-noite, fui obrigado a estar presente, mas aí fui fazer um curso lá em Florianópolis sobre fiscalização por parte das câmaras municipais ao Poder Executivo. E aí a gente vê quanta coisa tem no nosso estado, quanta coisa errada, o quanto o município de Timbó está à frente de muitos municípios aí em vários quesitos. Iniciou o curso falando o deputado estadual Aldo Schneider, que é o líder do governo hoje, lá na Assembleia, falou da importância
do vereador, tanto da base aliada quanto da oposição. Onde não há oposição, não há governo. Tem que ter debate de ideias. Apesar de às vezes nós nos esquentarmos e passar do racional para o emocional muito fortemente, é importante que se discuta esse debate de ideias. Teve outras palestras, mas a que mais me chamou a atenção, tenho certeza que o diretor dessa casa, o senhor Genésio Slom, conhece o desembargador João Blassi. Eu poderia ter ficado escutando esse homem 3 dias inteiros. No dia que ele falou, infelizmente, era o dia da greve dos ônibus, e tinha greve também, acho que dos servidores públicos de Florianópolis, mas assim, foi 1h30 muito positivo. E aí ele citou vários exemplos, ele trouxe lá uns 30 exemplos de ações movidas contra prefeitos. E ele citou, claro que ele não falou de onde, né? Não deu nome aos bois, por assim dizer, mas citou qual era o problema e qual foi o entendimento deles. E aí, Xinha, me surpreendeu, por exemplo, tem um prefeito que nomeou a esposa como secretária do município. E isso não é nepotismo, porque secretários são cargos políticos. E eu não entendi mais nada do que é o nepotismo. Eu achava que nepotismo era você não poder ter na administração ninguém ligado em 1º, 2º e 3º grau. Pelo que ele me disse, pelo que ele falou na palestra, não tem nada que impeça. O que não pode é você colocar lá pessoas efetivas, não pode efetivar, mas pode ser cargo político. Me chamou a atenção. E aí ele citou um exemplo que tem a ver com o que foi falado aqui da Rua Imaruí. Por exemplo, a briga dos municípios lá muito fortemente é o seguinte: o município pode ou não pode usar maquinário público para fazer obras particulares? Pode ou não pode? Pode. Exemplos são os agricultores. Todo agricultor tem direito a receber macadâmia, receber trabalhos de máquinas. Aqui em Timbó, se não me engano, tem a contrapartida do valor da hora máquina, se eu não me engano, né? 50%. 50%. E em terrenos em área urbana, pode ou não pode? Teve um processo lá, e aí o desembargador entendeu, olha só, que apesar de ter sido cometido uma ilegalidade por parte do município, citado um exemplo de Florianópolis, ele citou um exemplo, o prefeito perdeu a eleição, de reeleição, e não refez o contrato de lixo. E aí chegou janeiro, o novo prefeito não tinha como fazer o contrato, tem todo aquele processo legal, e a cidade estava sem lixeiros. Estava uma bagunça. Imagina, Florianópolis, uma cidade como Floripa, ficar 1 mês, 2 meses sem ninguém arrecadar o lixo. Então o próprio prefeito assumiu e fez. E os desembargadores entenderam que apesar de existir uma ilegalidade, ponto de vista das leis, não houve dano à comunidade. Pelo contrário, houve uma benesse. Logo, foi liberado, foi dado ganho de causa ao prefeito. O caso aqui de Timbó, o prefeito também passou aí, até acho que foi meu partido que abriu aí algumas questões em relação à publicidade, que deu ganho de causa ao município. No caso da Rua Imaruí, por exemplo, o município não poderia entrar com maquinário e colocar tubo na Rua Imaruí, por umas questões legais lá, burocráticas. Porém, se for para resolver um problema da comunidade, e a comunidade der a contrapartida dos tubos, a prefeitura pode entrar com aquele serviço com as máquinas. Isso antes de ir para o planejamento. A nossa secretária hoje, Maria Pelim, demonstrou um pouco de descaso. Ela não entende algumas coisinhas. Nem sempre começa no planejamento. Nesse caso, começa na procuradoria. A procuradoria tem que fazer um processo para avaliar se dá ou não dá para fazer esse trabalho na Rua Imaruí. Oi? Vocês participaram da reunião, viram isso. Então foi um curso maravilhoso, um curso onde eu aprendi muita coisa. Foi muito bacana, quero agradecer, o presidente não está aí hoje, o Jorge, mas agradecer aí por ter aceito que eu fizesse parte desse curso. O Tuti me disse que vai participar de alguns cursos também. Acho extremamente válido. Ano passado o vereador Rubens, como presidente, trouxe um curso para nós. Eu tenho pedido a presença da Marise
que é a pessoa responsável por captação de recursos lá na prefeitura. Acho que seria interessante fazermos um treinamento para nós, vereadores, junto com o Joel, nosso servidor, para aprendermos a mexer em algumas ferramentas aí de fiscalização. Eu estou um pouco preocupado, mudando de assunto agora, estou um pouco preocupado, vereador Tucci, em relação à situação das 7 maravilhas de Timbó. Eu gostaria de ter visto mais empolgação por parte da nossa chefe de gabinete em prol dessa ideia. Acho a ideia maravilhosa. Fomentar o turismo, fomentar o amor pátrio pelas crianças, pela população em geral do município é algo excelente. Acho a ideia do vereador Tucci magnífica, vereador. E te parabenizo muito por isso. Agora, a resposta que lhe foi dada é que vai demorar 6 meses para começar a mexer. Estive lá e a Maria Pelim falou isso para mim hoje de manhã junto. Porque existem outras prioridades no município. Nós levamos uma ideia, a gente esteve juntos na reunião do Conselho do Turismo, onde o Conselho quer abraçar a ideia para ajudar a deliberar, mas saímos de lá com mais empecilhos do que com a ajuda propriamente dita. Essa menos foi a minha impressão. Não sei se você vai falar sobre isso depois, Tucci, mas eu acho que está na hora do município abraçar essa ideia. Usarmos aí esse momento das 7 maravilhas em prol de um desenvolvimento econômico, de um desenvolvimento pátrio, é excelente. Nós temos que exigir que o município abrace essa ideia. Por favor, vereador. Obrigado pelo espaço, vereador. Não me inscrevi para falar sobre isso, mas foi muito importante a tua colocação. A proporção que tomou essas 7 maravilhas, essa ideia de fazer esse projeto para o nosso município, foi uma coisa que presidente, foi além daquilo que eu imaginava. Eu não pensei que ia tomar uma proporção tão grande essa questão de 7 maravilhas para o município. Eu simplesmente pensei em levantar essa questão, elaborar um projeto junto com a nossa casa aqui, com a assessoria da nossa casa, e apresentar 7 locais do nosso município para que fosse votado e aprovado por essa casa. Mas a proporção que tomou isso foi uma coisa fantástica. Isso prova que esse projeto nada mais é do que fantástico. Não por ter sido minha ideia, mas por isso que eu trouxe isso para essa casa, para que não seja um projeto do vereador Tucci, mas sim de todos os vereadores, para que lá na frente não diga, não, o Tucci é ambicioso, o Tucci é egoísta. Não, eu quero que todos os vereadores sejam participantes, né, desse projeto, Valdemar Guebal, porque é um projeto fantástico que vai incrementar o nosso turismo, que vai incrementar as nossas lojas, o nosso comércio, porque a gente vê que realmente isso vai fazer parte dessa questão. Então, os vereadores, a Câmara de Vereadores abraçou esse projeto. O problema é que nós estamos esbarrando no Executivo, o que nos preocupa um pouco. Então, agora, hoje na reunião do Conselho do Turismo que nós tivemos, infelizmente faltou quórum, então os conselheiros não estavam presentes, só os conselheiros do Executivo, mas nós vamos apresentar, vamos protocolar essa indicação, vereador Fabrício e demais vereadores, no Conselho, para que eles tomem em frente, então. Porque é uma pena, existem vários locais, até nos deram alguns nomes, mas nós precisamos sim que isso tenha uma evolução, e espero que o Conselho do Turismo de Timbó abrace essa causa e nos aponte os locais. Senhor presidente, eu sei que já estourou meu tempo, estou terminando. E também a imprensa já abraçou a ideia. A imprensa tem sido parceira porque entendeu da importância. E também não podemos dizer que não é todos os funcionários. Hoje nós temos uma moça chamada Flávia, que está na pasta de turismo, que está se envolvendo muito, assim como o Jarbas, que estava lá hoje de manhã, estão preocupados e querem fazer parte, veem da importância. O que está faltando aí são o alto escalão mexer os pauzinhos. Para terminar,
Por último, mas não Vere- menos importante, Vereador, só para contribuir, já passei a dica aí para o nosso vereador Tutti Claro. também, com relação a utilizar o pessoal do consórcio intermunicipal de turismo, legal. que eles já têm uma abrangência, já têm uma visão macro-regional. Walter, claro. É o Mir e o seu Walter que estão lá. Essa é uma Walter, ótima ideia, vereador. Claro que ele até converse com os dois lá, que eles podem dar um subsídio bem, Ótimo. bem interessante. Com certeza. Para terminar, alguém me procurou colocando um problema lá na capela mortuária. A capela mortuária, todos sabem onde fica, todos sabem para que serve. Está tendo um problema de sonorização. Os microfones não estão funcionando, as caixinhas de som andam dando bastante problema. Fui atrás para saber de quem é a responsabilidade e existe uma concessão de uso daquele espaço para a funerária Butski. E eu entrei em contato com a funerária Butski e me colocaram a seguinte situação: queima muito aqueles aparelhos porque tem queda de energia no final porque é na final de ruas, né? Oi? Fim de linha. Fim de linha. Então eu já agendei uma conversa com o Juliano, que é o presidente, o gerente da Celesc, solicitando que se faça uma medição da energia elétrica daquela localidade para que haja um aumento da capacidade geradora de energia para resolver esse problema. Senhores, seria isso. Muito obrigado a todos. Item 1 da pauta, discussão única, requerimento número 31 de 2014, de autoria do vereador Guilherme Voigt Júnior. Leitura da proposição pelo secretário. Requerimento número 31/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e após a deliberação seja expedido convite para o deputado estadual Ismael dos Santos para comparecer a essa Casa Legislativa no dia 1º de julho do corrente, a fim de explanar sobre a rede estadual de atenção de dependentes químicos, Reviver. Sala das Sessões, 13 de maio de 2014, Guilherme Voigt Júnior, vereador. A proposição está em discussão. Concedo a palavra ao autor. Senhor presidente, esse requerimento eu estou apresentando mesmo porque semana passada eu estive com o deputado Ismael dos Santos no seu gabinete e nós ligamos inclusive para a Rádio Cultura, conversamos com o Carlos Henrique, o repórter desta rádio, e já agendamos uma reunião agora neste sábado, dia 17. Ele vai estar na Rádio Cultura às 9h30 da manhã, já falando sobre esse projeto Reviver, sobre os dependentes químicos. Todos sabem, todos são conhecedores, que nós abraçamos essa causa de ajudar as pessoas dependentes químicas, dependentes de álcool, de cigarro, que querem ter essa oportunidade de sair desses vícios. E nós temos encaminhado muitas pessoas nossas de Timbó para vários centros de reabilitação, como por exemplo, Casa do Oleiro em Rodeio, a Casa de Dependentes Químicos em Ibirama, na qual pertence a Associação da Assembleia de Deus, também em Joinville, Associação também da Assembleia de Deus. Hoje, só para os senhores terem noção, só em Ibirama nós temos 8 dependentes químicos de Timbó, 8 pessoas em Ibirama, que elas são custeadas pela associação, não tem custo nenhuma para a nossa sociedade, para o nosso município, e também não para as pessoas, para as famílias. Isso é custeado pela associação que é da Assembleia de Deus. E nós fizemos isso não por méritos nossos, mas para ajudar as nossas pessoas, nossos dependentes químicos, porque quem tem um dependente químico em casa sabe, vereadores, o quanto é sofrido. A pessoa vai se desfazendo das coisas, dos bens, dentro de casa, para o sustento dos seus vícios. E nós temos feito a nossa parte, tentando ajudá-las. E então, o deputado Ismael dos Santos entrou com
projeto na Assembleia Legislativa, a qual foi aprovado pelo governo, pelos deputados e também aceito pelo governo estadual, o governador do estado, e liberou 1.000 vagas para esses dependentes químicos em todo o estado. E nós, infelizmente, ainda não temos um local físico em Timbó para essa nossa associação. E nós estamos distribuindo isso para os locais onde tem. E essas vagas, elas serão custeadas pelo governo do estado por pessoa, R$1.000 por mês. Então, se nós conseguirmos um local nessa cidade para 20 dependentes, vereador e presidente Rubens, nós vamos estar ganhando um custeio do governo federal de um projeto do deputado Ismael de R$1.000 por vaga. Lembrando que o deputado Ismael não é do meu partido, ele é do partido do governo, do PSD, do vereador Chin e do Raimar, e ele sempre prontamente nos atende quando nós estamos lá buscando algum recurso para o nosso município. Mesmo não sendo nosso partido, nós temos que enfatizar que é um deputado que conseguiu votos nessa cidade e ele está dando respaldo a esses votos que ele buscou nessa cidade. Então, em outras ações que ele já fez para o nosso município, nós temos que parabenizá-lo por esse projeto. Então, para o dia 1º de julho, eu estou convidando ele para estar nessa tribuna para falar sobre esse projeto Reviver. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O requerimento está em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 5 votos. O requerimento será encaminhado na forma regimental. Item 2 da pauta, discussão única. Requerimento número 32 de 2014, de autoria do vereador Guilherme Boix Júnior. Leitura da proposição pelo secretário. Requerimento número 32, 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. Vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno, combinado com o inciso do artigo 16 da Lei Orgânica do município, seja submetido ao plenário e após deliberação, oficio ao prefeito para que o informe. Qual o valor repassado de diárias para os motoristas das áreas de saúde e educação? Pelas informações repassadas, consta que a diária é de apenas R$40. Se esta informação procede, esse valor não estaria defasado? Esses valores não estariam defasados? E ainda, existe algum projeto para aumentar esses valores? Pois esses não condizem com o objetivo das diárias, que é indenizar o servidor por despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana. Justificação para fins de fiscalização, senhor presidente. Sala das Sessões, 13 de maio de 2014. Vereador Guilherme Boix Júnior. A proposição está em discussão. Concedo a palavra ao autor. Senhor presidente, para fins de fiscalização. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O requerimento está em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 5 votos. O requerimento será encaminhado na forma regimental. Item 3 da pauta, discussão única, requerimento número 33 de 2014, de autoria do vereador Guilherme Boix Júnior. Leitura da proposição pelo secretário. Requerimento número 33, 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno, combinado com o inciso do artigo 16, a Lei Orgânica do município, seja submetido ao plenário e após deliberação, oficia ao prefeito para que informe. Existe algum projeto para a implantação de um portal de entrada principal da nossa cidade, na rodovia estadual Augusto Rassi, SC 477, entre Indaial e Timbó? Se não existe tal projeto, não seria importante a elaboração de um para que os vereadores busquem recursos junto aos seus deputados? Justificação eu falarei daqui a pouco. Sala das Sessões, 13 de maio de 2014, Guilherme Boix Júnior, vereador. Também a proposição está em discussão. Concedo a palavra ao autor. Senhor presidente, a justificação da construção desse portal vem sendo objeto de indicação desde o ano de 2011, na qual até o senhor já o fez também neste ano. E também um pedido da população timboense.
Eu tenho feito essa indicação já por vários anos e me lembro que esse ano, aliás, até anos anteriores o senhor também já fez, não sei se mais algum vereador chegou a fazer. 2 anos, foi feito 2 anos de um outro vereador também, se não me engano o Davi Buzzarello fez os outros anos também. Então já vem sendo feito essa indicação desde 2011 e esse ano o senhor também a fez. Porém, lembrando aos demais vereadores e ao público aqui presente que, inclusive, eu fiz uma emenda no projeto de lei de 2013 para 2014 para que esse entrasse na LDO para 2014. Mas eu fui aconselhado pelo Executivo, que me procuraram para que eu retirasse esse projeto, porque seria mais importante que esse projeto saísse de repente do próprio Executivo. E como até agora isso ainda não está acontecendo, eu estou fazendo esse requerimento para que eles enviem um projeto para essa casa, para que nós, vereadores, quando formos a Brasília, pudermos protocolar isso lá nos gabinetes dos nossos deputados, para trazer esse recurso de lá, para que nós possamos ter esse portal na entrada de Timbó, aqui na SC 477, entre Timbó e Indaial, que é de suma importância para o nosso município. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O requerimento está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 5 votos. O requerimento será encaminhado na forma regimental. Não havendo mais... Senhor presidente, eu gostaria só de, por favor, visto que não há pauta e existem vereadores que não estão na casa, amanhã a Comissão de Educação não irá se reunir. Acredito que da economia também não vai haver necessidade pelo mesmo motivo. Os senhores vereadores aprovam? Então já podemos falar, nenhuma comissão vai se reunir. Então já tive aqui o Everton e a Clara dando sinal que não haverá também da Justiça. Então não haverá comissão. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 20 de maio, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado e uma boa noite.